CPI da pedofilia vai até Apuí e colhe depoimentos do vereador Jadson Oliveira e possíveis vítimas. O líder do governo na casa, deputado Sidney Leite, cobra maior rigor nas investigações da Operação Lava Jato. O deputado Davi Almeida dá entrada em requerimentos para beneficiar produtores rurais do distrito de Santo Antônio do Matupi. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. Cabo Maciel apresenta anteprojeto de lei para a criação de mais 7 escolas militares na capital e no interior do estado. Parlamentares eleitos do Amazonas já se articulam para a estruturação da nova rotina de trabalho em Brasília. O programa Bom Dia desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2014, está no ar. O caso de aliciamento de menores em Apuí, tendo a participação de um vereador, foi apurado pela CPI da pedofilia da Aleam, que esteve no município para ouvir os envolvidos. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Abdallah Frache, todas as informações colhidas serão encaminhadas ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não a denúncia contra o parlamentar. O caso de aliciamento de 2 menores, uma de 15 anos e outra de 16, em Apuí, distante 453 quilômetros de Manaus, envolvendo o vereador Jadson de Oliveira, já está sendo investigado pela CPI da pedofilia da Aleam. De acordo com o presidente da comissão, deputado Abdallah Frache, a comissão esteve no município para ouvir as possíveis vítimas e o parlamentar acusado. Fomos ouvir as 2 moças que participaram daquele evento lá com aquela situação com o vereador, e aproveitamos e ouvimos também o vereador e o delegado da cidade. E por isso passamos lá 2 dias, a quinta e a sexta-feira. Voltamos de lá com todas as informações que nós necessitávamos para que, na confecção do nosso relatório final, pudéssemos municiar o Ministério Público das informações sobre aquele caso envolvendo as 2 menores e o vereador no município de Apuí. O deputado afirmou que, em depoimento, as adolescentes confirmaram o envolvimento com o vereador. As 2 moças confirmaram a participação, ele também não negou, e ainda que tenha exercido seu direito constitucional de permanecer calado, só querendo se pronunciar diante do juiz, mas não negou o fato, né, até porque já estava bem explícito nos vídeos que estavam correndo na cidade toda e na internet como um todo, né? Então, elas confirmaram a participação naqueles vídeos e realmente foi uma situação muito constrangedora para elas, para as famílias dessas 2 moças, e o município ficou meio que chocado, né, com aquela exposição desnecessária desse fato. Após registradas as declarações, a comissão irá encaminhar as informações ao Ministério Público, que deverá decidir se irá acusar o vereador na Justiça. Quanto às menores, de acordo com a assessoria jurídica da CPI, deverão ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra o parlamentar. O vereador foi detido e deverá aguardar o julgamento na carceragem da delegacia. Sobre os próximos passos da CPI, o deputado afirmou que a comissão irá seguir para o município de Altazes para ouvir pessoas suspeitas de participação na exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade. A Operação Lava Jato, que apura práticas de corrupção na Petrobras, apontou o gasoduto Coari-Manaus como uma das obras envolvidas. O Tribunal de Contas da União já vinha investigando o empreendimento desde 2007, mas ninguém foi punido. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, cobra maior rigor nas investigações. Entre 2007 e 2008, o Tribunal de Contas da União apurou 26 irregularidades envolvendo a construção do gasoduto Coari-Manaus. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. O TCU encontrou problemas como falsificação de documentos e indícios de superfaturamento nas obras que tinham como objetivo trazer o gás de Urucu a Manaus. Um exemplo foi a dispensa de licitação para o aluguel de uma ambulância. O veículo foi alugado por R$800 mil, quando não deveria ter custado mais do que R$54 mil.
2 processos foram iniciados no Tribunal de Contas, mas até agora ninguém foi punido por estas práticas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, afirma que é fundamental que o esquema de corrupção seja investigado e os responsáveis punidos. O escândalo da Petrobras vem à tona que a realização da obra do gasoduto Coari-Manaus também foi alvo de propina, né? Inclusive é citado um trecho executado pela empresa Camargo Corrêa, e que a gente fica se questionando se esse aumento significativo na execução dessa obra foi em função das propinas e de negócios não republicanos não revelados. Então, eu estou solicitando informação junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao Sistema Eletrobras, vou solicitar informações da Companhia de Gás do Amazonas, que é a Cigás, bem como aquelas informações que podem ser disponibilizadas, tanto da CPI quanto da Justiça. Por quê? Porque isso tem reflexo no custo do gás que a Petrobras está vendendo, eu não tenho dúvida disso, e causando prejuízos para a Cigás. Por outro lado, para que a sociedade amazonense também possa acompanhar isso mais de perto. O valor total da obra foi estimado em 1,2 bilhão de reais, mas foi concluída pelo custo de 4,5 bilhões, quase 4 vezes o preço inicial. O executivo da empresa Toyo Setal, Júlio Camargo, afirmou em depoimento ao Ministério Público Federal que intermediou o pagamento de 2 milhões de reais em propina relativos ao gasoduto ao ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque. Balanço divulgado pelo Banco Central mostra que as regiões Norte e Nordeste foram as principais responsáveis pelo recuo da atividade econômica no Brasil. No caso da região Norte, a queda da produção industrial da Zona Franca de Manaus foi um dos fatores determinantes para a retração. O assunto ganhou repercussão entre os deputados da Assembleia Legislativa. O Banco Central divulgou essa semana um balanço do Índice de Atividade Econômica do Brasil. Houve um recuo de 0,7% no trimestre entre junho e agosto. E as regiões Norte e Nordeste foram consideradas as principais responsáveis pela retração. O Nordeste registrou a maior queda no período, de 1,1%, por conta da redução da produção industrial nos setores de vestuário e de produtos alimentícios, além das vendas de varejo. Já a região Norte apresentou uma retração de 0,7%, motivado também por queda de produção industrial, no caso da Zona Franca de Manaus. Ainda assim, a região não sofreu impacto no mercado de trabalho. O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. Para o deputado pelo PTN, Abdallah Frache, é necessário mudanças na política econômica do país. É devido a essa falta de política econômica para o nosso país. Nós temos um ministro da Economia que há 70 dias está demitido e fica no cargo, demitido pela própria Presidente da República, e isso dá sinais muito fortes para o mercado de que a economia brasileira está sem rumo, é um barco à deriva. E evidentemente que, em estando dessa forma, todos os agentes econômicos, e aí entenda-se bancos, financiadores das compras da população, ficam restringindo cada vez mais esse crédito. Já para o deputado José Ricardo, do PT, o recuo é momentâneo. Mas eu acho que isso é momentâneo. Nós temos agora o final do ano, temos o período de Natal, né? Esse é um período sempre muito aquecido também. Muitas empresas do setor industrial produziram e já venderam para o setor comercial. Então você tem uma diminuição da atividade produtiva, que deve voltar logo no começo do ano que vem. Período escolar, né, também. Então tem vários setores da economia que são aquecidos, outros setores ficam menos aquecidos. O Banco Central considera que haverá expansão moderada da economia no próximo trimestre. O Norte deverá ser estimulado por investimentos em infraestrutura e por conta da expansão do setor mineral. E no Nordeste, a recuperação da agricultura pode impulsionar um leve crescimento. O desmatamento na Amazônia cresceu mais de 400% só no mês de outubro. De acordo com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro, os números colocam em xeque a eficácia das políticas de proteção à floresta. Há poucos dias da abertura da 20ª Conferência das Partes da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, o desmatamento na Amazônia continua crescendo. O alerta foi divulgado pela ONG Amazon.
Embora os números não sejam oficiais, os dados apontam que o desmatamento na Amazônia, somente no mês de outubro, alcançou 244 quilômetros quadrados, um aumento de mais de 400%. De acordo com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Castro, o resultado do levantamento coloca em xeque a eficácia das políticas de proteção à floresta, além de causar prejuízos ao país. Primeiro, que o Brasil não vai alcançar as metas que estabeleceu para a contenção do efeito estufa. Segundo, que nós colocamos em credibilidade todo um trabalho de controle do desmatamento que tem repercussão mundial. E terceiro, que nós mostramos, e talvez esse seja um mal necessário, fica claro que nós não temos uma verdadeira política de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. De acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento, os estados de Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amazonas foram responsáveis, juntos, por 85% do corte raso registrado no último mês. A maior parte desse total, 60%, ocorreu em terras privadas ou sob o controle de poceiros. Além disso, 22% da área desmatada é por conta de assentamentos de reforma agrária. O que houve foi um afrouxamento das políticas de controle e, ao mesmo tempo, a falta de avanço numa coisa que é essencial, é a regularização ambiental e a regularização fundiária da Amazônia. São políticas que precisam vir juntos com o monitoramento do desmatamento. O governo federal iniciou um processo chamado Terra Legal, mas esse processo anda muito devagar. Temos uma grande dificuldade operacional na regularização fundiária e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, também caminha de maneira muito lenta. Um dos dados mais alarmantes refere-se à degradação da cobertura florestal. Foram mapeados 468 quilômetros quadrados de floresta degradada, o que representa um crescimento de mais de 1000% em relação a outubro de 2013. E veja a seguir. Deputado Davi Almeida apresenta requerimentos para beneficiar produtores rurais de Santo Antônio do Matupi. Voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Parlamentares eleitos do Amazonas já se articulam para a estruturação da nova rotina de trabalho em Brasília. E a Câmara Federal votará nesta semana projetos que aumentam gastos do governo, entre eles o orçamento impositivo. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar. A Câmara Federal pode votar nesta semana projetos que aumentam os gastos do governo. A pauta inclui orçamento impositivo, aumento do repasse ao Fundo de Participação dos Municípios e a aposentadoria integral por invalidez ao servidor público. No Palácio do Planalto, a maior resistência é a possível obrigatoriedade da execução de emendas parlamentares. 3 propostas que aumentam os gastos públicos estão na pauta da Câmara esta semana. Os deputados devem votar em segundo turno a elevação em 1 ponto percentual dos repasses federais para o Fundo de Participação dos Municípios, antiga reivindicação dos prefeitos. Outra proposta de emenda constitucional a ser examinada em primeiro turno é a que concede aposentadoria integral por invalidez ao servidor público, independente do motivo da invalidez. O terceiro item que implica aumento de despesas é o que obriga o governo a executar as emendas individuais dos parlamentares, o chamado orçamento impositivo.
No começo do mês, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzolini, pediu que o presidente da Câmara, Henrique Alves, informasse quais pautas com impacto nos cofres públicos poderão ser votadas nos próximos 2 meses. A passagem do Fundo de Participação dos Municípios de 23,5% para 24,5% deve gerar impacto de R$ 4 bilhões aos cofres públicos até 2016. O texto foi aprovado em primeiro turno por unanimidade, com 367 votos favoráveis. A PEC do orçamento impositivo pode representar R$ 9 bilhões em emendas para 2015. No caso da ampliação da aposentadoria por invalidez, o governo quer mudar o texto para deixar claro que os pagamentos não serão retroativos. Segundo a autora da proposta, a deputada Andréia Zito, a mudança na Constituição vai garantir a todo servidor público que ficar incapacitado para o trabalho sua remuneração integral. E o Congresso lançou oficialmente a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Trata-se de uma ação educativa de massa pela erradicação dos abusos e pela garantia dos direitos das mulheres no país. O movimento existe desde 1991, por iniciativa do Centro de Liderança Global de Mulheres, e conta com a participação de mais de 150 países. A procuradora da Mulher no Senado, senadora Vanessa Graziotin, ressaltou dados do Instituto da Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que aponta a violência doméstica como a principal causa de morte no Brasil em mulheres de 16 a 44 anos, matando mais do que doenças como o câncer e acidentes de trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a PEC da senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, determinando que a mulher vítima de violência seja incluída entre os beneficiários da política de assistência social estabelecida pela Constituição. A proposta seguiu ao plenário. Os parlamentares eleitos do Amazonas já se articulam para a estruturação da nova rotina em Brasília. Entre os itens que começam a chamar a atenção dos novos integrantes do Parlamento Federal estão os gabinetes de trabalho e os apartamentos funcionais, destinados para os parlamentares que não possuem residência na capital federal. Um dos primeiros parlamentares a articular os detalhes da nova gestão foi o ex-governador e agora senador da República, Omar Aziz. O parlamentar esteve em Brasília por 2 vezes em um curto espaço de tempo. A primeira viagem aconteceu no início do mês de novembro e a segunda terminou na última quinta-feira. Omar também já organiza sua equipe de trabalho, que deve auxiliá-lo durante seu mandato no Congresso. A única mulher a compor a bancada amazonense, deputada Conceição Sampaio, revelou que já está pensando nos compromissos em Brasília, mas afirmou que, no momento, a preocupação é de encerrar o seu atual mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas com comprometimento. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, relator da sugestão popular que propõe a regulamentação do uso da maconha, quer criar uma subcomissão para continuar o debate sobre o tema. Ele ressaltou que já se convenceu da necessidade de liberar o uso de medicamentos baseados em derivados da maconha. O relatório dele foi entregue para a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A derrubada do veto ao projeto de lei complementar que regulamenta a emancipação de novos municípios, deve entrar em pauta no Congresso ainda nesta semana. A medida pode garantir a criação de mais de 180 municípios em todo o país. A discussão sobre o tema aconteceu no seminário promovido pela Comissão de Integração Nacional da Câmara dos Deputados no último dia 18. Na semana passada, o Palácio do Planalto autorizou líderes da base a negociar a derrubada da negativa presidencial em troca da aprovação da mudança no limite da meta fiscal deste ano. Quando vetou o projeto, a presidente Dilma argumentou que haveria elevação de custos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukowski, disse que existem 807 pedidos de criação de municípios nas assembleias legislativas do país. O Brasil tem hoje 5.570 municípios. O estado de Minas Gerais lidera a contagem com 853 cidades, seguido de São Paulo, com 645. Roraima é o estado com o menor número de municípios, apenas 15. Segundo o levantamento do movimento Emancipa Brasil,
3.025 municípios atuais não teriam sido sequer criados se o projeto vetado estivesse vigorando na data das respectivas emancipações. O deputado Davi Almeida apresentou requerimentos ao governo do estado para beneficiar moradores do distrito de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré. O deputado pelo PSD, Davi Almeida, iniciou o pronunciamento destacando a importância do distrito de Santo Antônio do Matupi, que fica no quilômetro 180 da rodovia Transamazônica, no município de Manicoré, distante 332 quilômetros de Manaus. Um distrito que possui hoje, senhoras e senhores, em torno de 13 mil moradores, maior do que vários municípios do estado do Amazonas. Acredito que Santo Antônio do Matupi, com a sua produção, com os investimentos que estão sendo feitos naquele distrito, com indústria, agroindústrias, com pecuaristas, com investimentos feitos de iniciativa privada, tem uma renda per capita altíssima. O parlamentar participou de uma audiência na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, o IDAM, e os produtores rurais do distrito. O parlamentar recebeu demandas dos produtores e já enviou requerimento ao governo do estado para atender aos pedidos dos moradores. O requerimento que redigi e fiz, apresentei a esta mesa, foi aprovado ontem por esse parlamento. Ele versa sobre uma parceria com o DENIT para asfaltar o perímetro urbano que compreende ali da BR-230, a Transamazônica, solicitando o asfaltamento de 15 quilômetros que compõem o perímetro urbano do distrito de Santo Antônio do Matupi. Davi Almeida também apresentou o requerimento à Secretaria de Produção Rural, pedindo uma patrulha mecanizada para a recuperação das vicinais do distrito. Já um terceiro requerimento solicita à operadora de telefonia Oi a instalação de uma antena para o uso de telefone móvel, já que o único serviço na localidade é o de telefonia fixa. O governo do Amazonas realiza semana de regularização de convênios. O objetivo é solucionar pendências de órgãos e prefeituras do interior que possuem contratos com o Estado. Com o intuito de promover a verificação e solução de pendências relacionadas a convênio, o governo do Amazonas realiza até sexta-feira, dia 28 de novembro, a semana de regularização de convênios. O encontro ocorre no auditório da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA, na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o público-alvo envolve prefeitos e representantes de municípios no interior que possuem convênios assinados com a Secretaria ou com outras pastas e demais órgãos do governo do Amazonas, mas que tenham como órgão fiscalizador a CEINFRA. A importância dessa semana é a da regularização de convênios, que vai de 24 a 28 agora do mês de novembro, é chamar as prefeituras e todas as outras secretarias e órgãos do governo do estado que têm parceria e convênios assinados com as prefeituras. Isso é importante porque está chegando o final do ano e nós queremos fazer o fechamento do nosso ano financeiro. Então a gente precisa regularizar para que no próximo ano as prefeituras estejam aptas a fazer novos convênios com o estado. Além dos gestores municipais, estão presentes representantes de outras secretarias do governo, como a CIAMA, SUSAN, SEDUC e Fundo de Promoção Social, que estão em regime de plantão para resolver as pendências relacionadas a convênios. A regularização permitirá que novos contratos sejam firmados a partir de 2015. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. CPI da pedofilia vai a Apuí e colhe depoimentos do vereador Jadson Oliveira e possíveis vítimas. O líder do governo na casa, deputado Sidney Leite, cobra maior rigor nas investigações da Operação Lava Jato. E mais, o deputado Davi Almeida dá entrada em requerimentos para beneficiar produtores rurais do distrito de Santo Antônio do Matupi. Parlamentares eleitos do Amazonas já se articulam para a estruturação da nova rotina de trabalho em Brasília. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo bom dia, uma ótima terça-feira para você e fique agora com mais uma sessão plenária. Até amanhã.